Abramos a nossa Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 1, versículo 15. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Aleluia. Em diante. Amém? Encontraram? Por isso também eu tenho ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor e do vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, vou repetir, vos dê um espírito de sabedoria. Quantos querem sabedoria? Eu quero. Vos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Quantos precisam do espírito de revelação? No pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Vou repetir, para conosco, do poder de Deus para conosco, para comigo, para com você, para com todos nós. Quantos tomam posse da palavra de Deus? Para conosco os que cremos, é preciso crer. Fala comigo, eu preciso crer. Nós precisamos crer. Crermos segundo a operação da força do seu poder. Crer segundo a operação da força do seu poder. A operação da força do poder de Deus em nós. Muito acima de todo o principado, muito acima de todo o principado, que é a potestade do ar, muito acima de todo o principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros. Preste atenção, não somente nesse século. Paulo estava vivendo no século 1, nós estamos no século 21, por isso que ele diz, por isso que o Espírito Santo fala pela boca dele, dizendo, não somente nesse século, mas em todos os séculos, e isso envolve hoje. Muito acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas, debaixo dos pés, de seus pés, debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E deu a quem? Há poder na igreja? Sim ou não? Ela precisa se mover no poder, deve se mover no poder, porque é bíblico. É o seu corpo. Por quê? O deu à igreja. Porque essa igreja é o corpo de Cristo, porque é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Ele cumpre tudo em todas as coisas. Fala comigo, nós somos a igreja. Nós aprendemos, a gente fala bastante, eu sou a igreja, mas não é no singular. Não é na primeira pessoa. Nós somos a igreja. É um corpo, a igreja de Cristo. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Por isso que há muitos membros no corpo de Cristo. Senhor Deus e Pai, é a tua palavra, Pai. Paizinho, essa é a tua palavra. E depois da palavra nós vamos, para a glória do Senhor, gravar esta música, essa canção que o Senhor nos deu em 2017, aqui neste lugar. A igreja que marcha em oração e adoração, que marcha no poder.
Fala aos nossos corações, Pai. Ministra, abra a nossa mente, abra o nosso intelecto, para que saiamos daqui mais cheios do Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Irmãos, a palavra igreja vem de uma palavra grega que quer dizer assembleia. Os gregos sabiam muito bem do significado dessa palavra igreja, que é assembleia. São os que são chamados para se reunirem ou para fazer uma assembleia. Se reunir para debater ideias, se reunir para falar e tal. Mas só que o Senhor pega essa palavra e chama de igreja e traz para nós, no mundo espiritual, nós fomos chamados para fora. Então a igreja, que quer dizer eclésia, chamados para fora. Fala comigo, chamados para fora. Então o Senhor nos chamou para fora da onde? O mundo é uma Babilônia. Saia da Babilônia, filhos meus. Então o Senhor nos chamou para fora. Saiam, vinde a mim, venham. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vem comigo. Eu vou perdoar vocês. Eu remirei vocês. Eu darei uma identidade a vocês. E em outras palavras também, darei poder para vocês. Porque em meu nome, a minha igreja vai repreender demônios, vai curar enfermos, farão prodígios, farão maravilhas, pregarão a todo o mundo, anunciarão as boas novas, anunciarão a mensagem. Então igreja quer dizer, vem de uma palavra chamada eclésia, os chamados para fora. Nós fomos chamados para fora. O Senhor nos tirou do mundo. Estávamos inseridos em um mundo de trevas, um mundo de pecado, um mundo que conduzia as pessoas, que nós estávamos a passos largos indo para o inferno. Então essa é a igreja. E a igreja que está falando aqui é um corpo, é o corpo de Cristo. Não é de pedras, não é comunidade cristã Logos, não é Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Canaã, Mundial, Universal ou Católica, Igreja Católica. Não é. Isso tem nome. E chama-se instituição. Tudo que você conhece como igreja, que tem um endereço e que chega a conta de água ou de luz, que paga impostos, tem uma inscrição, tem um CNPJ, isso tem nome, isso é uma instituição. Aquela que foi criada, precisou de um pedreiro para construir um prédio, precisou de um carpinteiro, precisou de um ferreiro, precisou de um encanador, de um eletricista, de mãos de obra para construir um prédio, e depois colocou o nome lá, igreja. Essa daí, essa igreja física. Mas não é essa que está aqui. Essa daqui é formada de pessoas, de seres humanos, que ouviram a voz de Cristo e disseram sim. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como está escrito em Hebreu. Disseram sim. Então esses, que eram pedrinhas vivas, se tornaram pedrinhas, porque Ele é a pedra principal. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz que Cristo é a pedra principal. E nós, versículo 5 fala que nós somos pedrinhas. Então na construção de um edifício, mas é um edifício espiritual. Essa é a igreja. Amém? Até aqui? Todos estão entendendo o que é a igreja? As pessoas dizem assim, eu vou para a igreja. Estamos indo na igreja. Na pandemia nós vimos muitas pessoas falando, eu sinto falta da minha igreja. Claro, nós crescemos ouvindo isso. E também a Bíblia também diz, a igreja se reúne em tal lugar, a igreja está em tal lugar.
Mas essa igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é o mistério de Deus. A igreja é o mistério de Deus que Deus revelou na plenitude dos tempos. No Antigo Testamento, Deus falava de coisas tremendas, mas as pessoas não tinham compreensão, não tinham entendimento. Até 2000 anos atrás, não compreendiam certos textos bíblicos da qual o Senhor estava falando. Os estudiosos, os rabinos, os judeus, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles, profetas, profetizaram, mas não entendiam certos textos da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia chama de mistério. Só que esse mistério foi revelado na dispensação da graça. Esse mistério foi revelado em Cristo Jesus. Então a igreja é um mistério de Deus que o Senhor revelou na plenitude dos tempos. Para quê? Para que a humanidade tivesse a oportunidade, para que a humanidade tivesse a oportunidade de receber o perdão, a reconciliação, a remissão. E essas pessoas que creram no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no sangue que foi derramado na cruz do Calvário, recebe o perdão, a remissão, a redenção, que é a libertação, porque Ele pagou o preço do resgate, Ele nos resgatou, nos deu uma nova identidade, e fomos inseridos nesse corpo, da qual é o corpo de Cristo, da qual Ele é o cabeça, e é chamado de igreja. Fala comigo, igreja. Ela era um mistério. Eu sei que você já foi para lugares, já ouviu falar muito sobre primeiro mistério, segundo mistério. Quem lembra disso? Mistério esse, mistério aquilo. Agora, será que nos ensinaram o que é mistério na Bíblia? Vamos ver? Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante. Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante diz: por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Os gentios, que somos nós éramos gentios, eu não sou mais, mas eu era, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado um mistério. Fala comigo, mistério. Escreva aí na tua Bíblia, marca aí. Eu estou aproveitando aqui, estou na Bíblia digital, já estou marcando. Mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. 4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Do mistério de Cristo, o qual em todas as gerações não foi manifestada aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aos seus santos apóstolos e profetas, depois em Cristo Jesus, há 2000 anos atrás. Aí ele diz aqui, versículo 5, vamos ler de novo o versículo: ao qual em outras gerações não foi manifestado. Paulo está dizendo, em outras gerações, isto é, os nossos pais, eles não entendiam isso aqui. Deus não revelou para eles. Não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito. Fala comigo, é pelo Espírito Santo. Você só vai entender esse mistério pelo Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber. Agora, olha a revelação do mistério. Agora nós vamos entender o mistério. Versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participante da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, que é as boas novas, do qual fui ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada, conforme a operação do seu poder. A operação do seu poder. 8. Assim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça. Paulo diz, sou o menor de todos eles, dos apóstolos, de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. De anunciar as riquezas
Antigamente eu e você, nós estávamos perdidos, mas nós fomos enriquecidos em Cristo Jesus. Cadê os ricos em Cristo Jesus? Dê um glória a Deus. Nós somos enriquecidos. Amém? Miserável é o diabo, mas nós somos ricos em Cristo Jesus. Porque na mente das pessoas riqueza é só de dinheiro. Dinheiro. Se dinheiro fosse tudo mesmo, muitos ricos não se matariam, não cometiam suicídio. Você está entendendo aí? Então, no mínimo de todos os santos, 9, a demonstrar todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, e que tudo criou. Vamos ler de novo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Escreva aí de novo, marca aí, mistério. Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Deus criou todas as coisas, porém Ele ocultou esse mistério. Não revelou para Abraão, não revelou para Moisés, não revelou para os profetas. Não foi claro. 10. Para que agora seja manifestada por meio da igreja. Olha a importância do papel da igreja na terra. Para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Ei! A igreja precisa entender que Deus nos chamou e nos tirou do natural e nos colocou no sobrenatural, e deu essa graça à igreja, para que até a potestade do ar, anjos e até demônios, aquilo que nem eles entendiam, que nem eles compreendiam, mas que Deus ocultou nele mesmo, agora a igreja revela na terra e revela no céu. Mas essa igreja fica perdendo tempo fazendo campanha de bugigangas ungidas. Será que ela sabe qual é o papel dela pelo amor de Jesus Cristo? Vocês estão entendendo? Só estou lendo. 11. Vou ler o 10 e o 11 de novo. Para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais, irmãos, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso e confiança pela nossa fé nele. Fala assim: eu tenho, pela ousadia da minha fé, ir nas regiões celestiais. Vocês têm que entender, irmão, o dia que a igreja entender o papel dela, aí ela vai ligar, o que ela ligar na terra é ligado no céu. Entrou em concordância, que haverá concordância no céu. Mas enquanto ela estiver perdendo tempo com bugigangas ungidas, fazendo campanha para ficar rico, para ganhar dinheiro, fazendo campanha para arrumar emprego, fazendo campanha para ser curado, fazendo campanha para tudo isso, vai continuar sendo escrava. Escrava. Uma igreja pedinte, uma igreja sem identidade, uma igreja que anda na sarjeta, que anda na lama, e que anda pedindo: Senhor, vou fazer uma campanha, me ajuda, Pai. Para com isso, igreja, assuma o teu papel. Teu papel é nas regiões celestiais. Tenha identidade, veja a sua identidade. Se mova no poder. Mas claro, não se ensinam. Se não aprende, como nós vamos lá? E por que não querem ensinar? Porque se ensinar, o povo é livre, o povo fica liberto. E como é que vão escravizar um povo liberto e livre? Vocês estão entendendo? Só na leitura, só estamos lendo.
12, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Nós vamos gravar uma música daqui a pouco, e a igreja marcha em adoração, em oração. Uma igreja que marcha, mas ela está marchando como? Como que essa igreja marcha? Ela deve marchar na onde ela deve estar. Efésios capítulo 2, versículo 6 e versículo 7 diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Então o meu lugar de operação em oração é nas regiões celestiais. Fala, o meu lugar de operação em oração é nas regiões celestiais. Bora, gente, fala, quando eu oro, eu estou no céu, na dimensão espiritual. O Senhor nos chamou para termos uma visão panorâmica. Eu estou falando de coisas espirituais. O Senhor nos chamou para termos uma visão panorâmica. E o que é uma visão panorâmica? É uma visão de cima para baixo. É nas regiões celestiais. Por quê? É porque é nas regiões celestiais que está a guerra. É nas regiões celestiais que está o conflito. Aqui embaixo é só marionete. É o mistério. O mundo físico está sob a influência do mundo espiritual. O mundo natural está sob a influência do mundo sobrenatural. A grande batalha, a grande guerra é travada no mundo espiritual. Quer ver? Efésios 6 e 12. Leia você. Você crê na Bíblia? Olha o que diz Efésios 6 e 12. E diz, pois não é contra carne e sangue. Você está brigando com o seu vizinho. Você está brigando com aquela pessoa que está querendo passar a perna em você lá no seu trabalho. Preste atenção, você vai perder tempo com as pessoas. Para. O diabo só está usando aquela pessoa para atribular você. Foque o seu canhão espiritual no demônio, no cão. Não no coitado. Porque é um coitado. Porque a Bíblia diz, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa batalha não é contra pessoas, mas sim contra os principados. A nossa guerra é contra o cão. Fala assim, a minha batalha é contra demônios. Se posicione. Principados contra potestades, contra os príncipes do mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. É nas regiões celestiais que eu guerreio e que eu batalho. Agora você fica perdendo tempo respondendo pessoa no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, fica brigando. Ai, ela falou de mim. Ai, ele falou. Para, gente. É só isso aqui. Você lembra disso aqui? Sabe o que é isso aqui? Marionetes. Satanás manipula. E o Senhor levantou a igreja para cortar. Satanás nos levantou para quebrar as obras do diabo, para demolir as obras de Satanás. Vocês estão entendendo, igreja? Aí a igreja marcha. Aí ela vai marchar em triunfo, porque ela identificou quem é o seu inimigo e a forma como ele age. Se o amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que a Bíblia diz? Ame o teu inimigo. Aquela pessoa não está mandando você amar o demônio não, tá? O demônio manda ele para os quitos dos infernos. O teu inimigo, pessoas, seres humanos que estão lhe perseguindo, de pessoas. Deus mandou você amar essas pessoas. Glória a Deus. Só um glória a Deus. Você quer vencer essa batalha, essa guerra que você está enfrentando? Lute com amor.
ame a Deus acima de todas as coisas, ame a você, ame o próximo, e o diabo vai perder a guerra que ele armou contra você. Se você operar no amor, se você operar tendo compaixão, se você se mover na misericórdia, Satanás, todas as estratégias que Satanás venha levantar contra a tua vida, vai ser destruída. E assim a igreja precisa entender, o corpo precisa entender isso, e ela precisa se mover no Espírito de Deus. Então essa igreja marchará de forma triunfante. Quer ver um exemplo? Nero tocou fogo em Roma, culpou os cristãos e ordenou que matasse todos os cristãos, e mataram muitos cristãos. Calígula fez a mesma coisa, Domiciano também fez, e Diocleciano foi um dos piores, e eles achavam que tinham aniquilado, acabado com os cristãos, mas eles passaram, o reino deles passaram, o império deles passaram, virou museu a céu aberto. Contamos essas histórias, mas aqui está a igreja. Eu não sei se vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui. Exemplo, a União Soviética, o império que ruiu, que caiu, o império comunismo da União Soviética, que as últimas muralhas a cair foi lá na Alemanha, ruiu. Se você estudar a história desse império que ruiu na década de 80, o que fazia com os cristãos, como perseguiu os cristãos, queria fazer com que toda a população se tornasse uma população ateia, formada de ateus. Sabe o que aconteceu com o império da União Soviética? Ruiu. E a igreja está lá, crescendo de forma triunfante. A igreja marcha. Agora vamos voltar novamente. Então o que era difícil de interpretar no Antigo Testamento, se tornou claro com a revelação dada pelo Espírito Santo à igreja. O que era difícil de entender, o que era difícil de compreender, o que estava no Antigo Testamento, se tornou claro, fala comigo, claro, para nós. Isto é, para aqueles que têm o Espírito de Deus em si. Quantos têm o Espírito Santo de Deus em você? Você tem o Espírito Santo de Deus? Abra sua Bíblia em Isaías 19, versículo 21 em diante. Isaías, capítulo 19, versículo 21. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito. Olha só isso aqui. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Ele fala naquele dia. E o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios. Aí ele volta, o Senhor vai ferir os egípcios, feri-lo-á, mas também os curará. E eles se voltarão para o Senhor, que os ouvirá as súplicas deles e os curará. O Senhor vai ouvir as súplicas deles, falando dos egípcios, e o Senhor os curará. Naquele dia haverá entrada no Egito, haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro como os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porquanto o Senhor dos exércitos os tem abençoado, dizendo: bem-aventurados seja o Egito, o meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Agora, vamos nos colocar como judeus, vamos nos colocar no lugar dos judeus. Os judeus, ouvindo essa profecia, lendo esse texto, é melhor deixar para lá. Por
Por quê? Quando essa profecia foi dada, o império assírio estava às portas de Israel. O império assírio destruiu o reino do norte, 10 tribos, tocou fogo em Samaria, matou milhares e milhares de mulheres, milhares e milhares de crianças. Os assírios pegavam as mulheres grávidas, cortavam a barriga delas, tirava a criança e colocava um gato dentro da barriga e costurava com ela viva. Isso era o que os assírios faziam. Então se coloca no lugar do judeu da época, se coloca no lugar de Isaías. Deus está usando a boca do profeta Isaías para falar estas coisas, e ao mesmo tempo ele fica assim: os assírios, os egípcios. Vocês estão entendendo aí? Então é difícil de entender, é difícil de compreender. Como isso vai acontecer? Só que o Senhor diz, naquele dia. E ele pega 2 grandes inimigos de Israel. O Egito. Quem era o Egito? Que escravizou Israel. Israel ficou escravo. Os faraós dominaram Judá e Israel posteriormente. Depois invadiram e conquistaram, levaram pessoas cativas, escravas. Como que você vai entender uma coisa dessa? Aí o Senhor pega esses 2 povos na época, 2 povos opressores, 2 nações que saquearam Israel, e Deus diz: serão os meus povos, serão meus filhos, vão me adorar, vão me servir. Dá para entender? Vocês estão entendendo aí até aqui? Dá para entender isso, irmãos? Só que o judeu estudioso, os estudiosos judeus, os rabinos, enquanto eles não tiverem a luz do Espírito Santo na mente, eles não vão entender um básico dos básicos dos básicos do Antigo Testamento, que está na Bíblia deles. Deus fez a promessa. Quando chama um homem e diz: vou te dar uma terra, farei de você uma grande nação, e todas as nações da terra serão abençoadas. Agora, como que as nações da terra seriam abençoadas em Deus? Como? Então, no Antigo Testamento, Deus fala que abençoaria as nações, Deus fala que abençoaria os gentios, Deus fala que abençoaria os egípcios, os assírios. Agora, como? Abra sua Bíblia em Gênesis 12. Eu vou pregar assim, não vou correr. Por quê? Porque nós precisamos entender. A gente vai cantar, vamos gravar essa canção, vamos profetizar, mas nós precisamos saber quem nós somos. Vamos deixar de nos mover, vamos deixar de se mover no oba-oba sem entendimento. Não vamos ser a massa na mão dos homens. Não vamos ser mais massa na mão de líderes gospel, evangélicos, ou de qualquer outra coisa. Nós vamos nos mover no entendimento. O nome dessa igreja, essa instituição é Logos. Logos quer dizer palavra. Então nós vamos nos mover. E todos os dias que você for orar, que você for falar com o Senhor, você vai dizer: Senhor, obrigado por eu poder estar aqui diante de Ti, diante do Teu altar. Muito obrigado. Isso é fé, fala comigo, fé. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Fala comigo, uma pátria. Escreva aí, primeiro, uma pátria, uma terra. Uma terra. Eu farei de ti uma grande nação. Segunda promessa, fala comigo, uma nação. Então, 2 promessas. Primeiro, uma terra, que vai ser uma terra, uma pátria.
e agora uma nação, porque a nação tem que governar essa terra. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Seja uma bênção. Fala para a pessoa que está ao teu lado, seja uma bênção. Fala, porque eu sou uma bênção. Cadê os abençoados de Deus? Aleluia. Está bonito aí, né, esse negócio aí, ó, gente. Olha que bonito, ó. Oh, glória a Deus. Senhor, manda um negócio desse para a gente aqui, Senhor. Amém? Está bonito, tá show. Bora lá. Continuemos. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti, terceira promessa, fala comigo, terceira promessa, escreva aí na Bíblia, terceira promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, o povo brasileiro, o povo lá no Ceará, lá de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, o povo lá da região do Bom Sucesso, da Grande Bom Jardim, o povo lá da Zona Sul, Leste, Oeste, Norte e Sul, serão abençoados em ti. O povo lá da tua rua, fala o nome da tua rua, serão abençoados. Fala o nome da tua rua, fala o nome da tua rua, fala o nome do teu bairro, serão abençoados. Fala o nome da tua cidade, serão abençoados. Fala o nome do teu estado, fala o nome, profetiza a igreja, toma posse. Quando nós entendermos quem nós somos, não mais precisaremos de água benta e de água ungida, não vamos precisar mais. Vocês estão entendendo? E a igreja marcha. Então, por meio da igreja, Deus cumpre a sua promessa feita a Abraão, que creu na promessa de Deus. O segredo é crer. As coisas de Deus são grandes demais. As revelações do Senhor é grande demais. Você precisa ter fé. Não, pastor, mas vamos materializar a fé. Então, ok, vou cortar um pouco do cabelo da pastora Ilma Silva, e nós vamos ungir com óleo, e nós vamos vender um pedaço de cabelo. Cada fio de cabelo da pastora Ilma ungido vale quanto, gente? Ela já ficou preocupada, passou a mão no cabelo. Aqui não. Vocês estão entendendo, igreja? Estão entendendo, irmãos? Você precisa ter fé. Fala, eu preciso ter fé. Nós precisamos ter fé. A igreja se move caminha ora profetiza fé. Fé. Você precisa ter fé. O que está escrito em Hebreus 11:6, é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, precisam ter fé, para crer que Ele é o galardoador, o abençoador. Hebreus 11:6, você precisa ter fé. E o que é fé? Fé é confiança, eu confio. E o que diz a palavra? Os que confiam no Senhor. Aleluia. Você crê? Então Abraão creu. Eu vou, uma tarefa de casa, uma tarefinha para os irmãos para essa semana, anota aí a tarefa. Lê o capítulo 4 de Romanos, e é um capítulo pequenininho. Quantos prometem que nessa semana vai ler pelo menos o capítulo 4 de Romanos? Dê um glória a Deus aí. Amém? Minha família. Amém? Vão ler, minha família? Só o capítulo 4, mas eu quero ler alguns versículos aqui. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está ensinando a igreja, escrevendo para nós. Vamos ver o que Deus está passando para nós por meio do apóstolo Paulo. Versículo 13. Porque não foi pela lei que veio a Abraão, ou a sua descendência, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Herdeiro de quê, irmão? Do mundo, todas as nações. Mas pela justiça da fé. Fala, fé.
Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada, porque a lei opera a ira. Tem crente aí querendo viver pela lei, é coisa de doido, irmão. Sai fora da lei. A lei é a espada, só aponta e condena e acabou. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então a lei é boa, fala comigo, a lei é boa, porque mostra transgressão. Isso você vai ver no capítulo 7 de Romanos. Porquanto procede da fé o ser herdeiro. O herdeiro procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, não somente a que é os judeus, porque os judeus da lei, mas também a que é da fé. Cadê o povo da fé aí? Faz barulho aí, dá um glória a Deus, povo da fé. Aleluia. Mas o povo da fé que teve a Abraão, o qual é pai de todos nós. Abraão é o pai da fé, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Está escrito lá em Gênesis 17:5, anota, Gênesis 17:5. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos, Deus que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Ele traz a existência de onde não existe. Versículo 18. O qual, eu estou gritando, que eu estou me ouvindo um pouquinho, eu estou subindo a voz. O qual em esperança, aí dá para pregar no próximo culto aí, legal. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vamos ler de novo o versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Deus falou com Abraão, Abraão creu. Deus chamou Abraão, Abraão obedeceu. Deus direcionou Abraão, Abraão foi. Quem quer se mover na fé de Abraão? Eu quero. Então ele creu. Então o Senhor falou no Antigo Testamento. A lei veio em Moisés 400 anos depois das promessas que Deus tinha dado para Abraão. 400 anos depois veio a lei. Mas 400 anos e 430 anos antes da lei, tinha um homem chamado Abraão que se moveu pela fé. A igreja tem que se mover na fé de Abraão. A igreja tem que marchar, a igreja tem que adorar, a igreja tem que orar, a igreja tem que profetizar na fé, como o pai da fé, chamado Abraão. Gênesis 17, 4, e diz assim, 4, 5, 6, 7, diz assim: quanto a mim, eis que meu pacto é contigo, Deus fala para Abraão, e serás pai de muitas nações. Você será pai de muitas nações, inclusive o Brasil. Cadê o povo brasileiro? Olha a promessa aqui para nós aqui, ó. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Versículo 6: far-te-ei frutificar sobremaneira, e te darei, e te farei nações, e de ti farei nações. Presta atenção, de ti farei nações. Olha as duas casas de Israel, agora vai ficar melhor daqui para frente aqui na Logos, nos próximos meses. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como um pacto, uma aliança perpétua, para te ser por Deus, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti, e a tua descendência depois de ti. Gálatas 4:7 diz que nós somos filhos, estamos filhos de Abraão, somos israelitas. Gálatas 4:7, coloca só esse texto por favor, 3:7, não é 3:7, então é 3:7, e fala a epístola escrita aos Gálatas, que na sua maioria eram gentios,
que estavam sendo persuadidos pelos judaizantes a se tornar judaizantes. Eu, por exemplo, ontem mesmo eu vi um vídeo de um pastor que já pregou aqui na Logos, mas quando era G4, numa segunda-feira, e tinha milhares de pessoas para ver esse pastor pregando. Tinha uma multidão de gente, ele pregou até quase 11 horas da noite, um pastor. E agora eu vi um vídeo dele com um quepá na cabeça, um talet, agora aí tá não sei o quê, e aí entrou na linha dos judaizantes. Então aquilo que aconteceu lá no início, no primeiro século, está acontecendo também nos dias de hoje. E graças a Deus, foi a última vez, eita meu Deus, graças a Deus, graças à palavra que liberta. Então o Senhor vem nos ensinar, porque hoje nesse mundo está cheio de coisas, só que a hora avançou. Quantos querem que o pastor continue domingo que vem essa palavra aqui? Amém? Agora tem esse espaço que o pessoal vai dançar aqui, eu vou descer um pouquinho mais, eu estou sem máscara, mas tem uma distância grande aqui. Irmãos, nós somos a igreja, os músicos podem subir, nós somos a igreja de Cristo Jesus, e nós nos movemos no poder, em qual esfera, em qual região? Celestiais. Fala comigo, quando oro, eu oro lá em cima, nas regiões celestiais, eu estou lá. Fala, por quê? Nós nos movemos nas regiões celestiais. Por que nós nos movemos nas regiões celestiais? Por que nós nos movemos lá? Porque é lá que estão os nossos inimigos. Fala comigo, os meus inimigos estão nas regiões celestiais. Quem são os inimigos nas regiões celestiais? Quem são? Quem sabe? Quem sabe o nome deles? Deram um bocado de nome para essas coisas aí. Só que a Bíblia não fala o nome deles, mas já deram nome para demônios. Olha aí, eu estou falando aí uns nomes aí. Deram um bocado de nome aí. É lá. O Senhor abriu os nossos olhos espirituais. Agora, do mesmo jeito que invocam demônios por aí, para fazer o mal, através de bruxarias, de coisas terríveis, que buscam nos demônios, para destruir vidas, destruir cidades, destruir países, destruir governos, destruir tudo. Nós, como igreja, espera aí, agora o Senhor abriu os meus olhos, capiroto, pois nós estamos nas regiões celestiais, e nós invocamos o poder do nosso Deus. Vai comendo, quase eu ia dar vai comendo cão. Vocês estão entendendo? Bora, pastor Jorge, vem aqui, pastor Jorge. Aquela câmera, eu não posso colocar força na perna esquerda, e você vai fazer por mim. Bora, lembra lá? Vai comendo cão! Fiquemos de pé em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, igreja? Hã? A partir de hoje você vai guerrear onde? Meu Deus, não entenderam. Vocês vão lutar, vão batalhar onde? Efésios capítulo 2, versículo 6. Coloca aí no telão para a igreja ler, pelo amor de Deus, não achar que o pastor está falando heresia. Oh, aleluia, me ajuda. Efésios capítulo 2, 6 e 7. Talvez é porque está a gravação, talvez ele não consegue, mas você pode ler na sua Bíblia, se você crê, até aí, ó. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 7, e diz: para mostrar nos séculos vindouros, séculos e séculos, por isso que a igreja marcha no poder, a suprema riqueza da sua graça, alcançando multidões de pessoas. Quem nós éramos? Filhos do diabo, filhos da ira, mas a graça nos alcançou. Por quê? Pela sua bondade. Para quem? Para conosco, em Cristo Jesus. 2 Coríntios 10, 13 e 4. As armas da nossa guerra, tem umas traduções que diz milícia,
não são humanas, mas são espirituais. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, não são carne, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. Até aqui, fala comigo: poderosas em Deus, para demolir, fala, demolir as muralhas do diabo, demolir as fortalezas de Satanás. Por que as fortalezas? Porque é lá onde os demônios estão, nessas fortalezas, estão entrincheirados, maquinando, armando contra vidas, contra casas, contra famílias, contra pessoas, contra nações, estados, cidades, bairros, pessoas. Mas a igreja agora ela sabe quem ela é. Isso aqui é muito profundo, irmãos. É muito profundo. O povo passou a entender o que mestres, rabinos, judaizantes ainda não entenderam. E olha, se tiver algum judeu, nós amamos vocês, porque Deus nos pediu para nós orar por vocês. Vocês também devem orar por nós, porque também somos filhos de Abraão, que está escrito lá em Gênesis capítulo 12, e também está em Isaías, num monte de versículos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus. Só tem uma coisa, só existe uma diferença. Vocês só vão entender estas coisas a partir do momento que você receber o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E só tem um jeito de vocês receber o Espírito Santo de Deus na vida de vocês: é entregando a sua vida para Jesus Cristo, para Yeshua HaMashiach, tá? Você precisa conhecer a Jesus Cristo, aí vai entender, e aí você vai entender aquele versículo que está lá no Antigo Testamento, que diz: colocarei em ciúmes. Por quê? Porque agora vocês, para a glória de Deus, vê ex-gentios pregando e falando sobre Abraão, falando sobre Adonai, Elohim, Yahvé, o Eterno, o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? E nós profetizamos sobre Israel, sobre os judeus, toda a sorte de bênçãos e toda a sorte de saúde, como também sobre todas as nações da face da terra. Mas, desculpa aí, mas nós estamos lutando no mundo espiritual contra os demônios, e Deus vai libertar nações, em nome de Jesus.